Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube, dos patriotas, da direita e conservador. Somos totalmente contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema político caótico e melancólico são verdadeiros covardes, incompetentes, por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos que esses criminosos sejam presos. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. Hoje, dia 27 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho, senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Cartão C6 Carbon Mastercard Black. Bom, muito boa noite. No momento 26, quarta-feira 26 de março, horário 23 horas 18 minutos. Segunda live, ou terceira, não sei. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Estamos na arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Já caracterizada todas as definições dos personagens que já ocupam, já as informações catalogadas no Supremo Tribunal Mundial, no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal Internacional do Brooklyn, onde todos estão com número alfanumérico, né? Eles trabalham com alfanumérico. Um é conectado com... Um envolve o outro envolve o outro envolve o outro. É os jus solis e o common law. Ou seja, é uma justificativa de deter uma trama universal para desestabilizar o planeta e colocar réus, funcionários públicos perversos, a se perpetuar e colocar reis, herdeiros milenares da terra, através das suas tribos, dos seus locais, onde foram escravizados durante séculos, não tiveram absolutamente nenhum tipo de interesse por nenhum conglomerado, já que eles eram considerados bárbaros por suas invasões de territórios e depois ter dado, vamos dizer assim, a outorga a representantes permanecerem nas suas terras. E agora eles todos quiseram se juntar
e estabelecer um crime contra a humanidade, contra os seres humanos. Não bastava querer submeter os seus domínios, como também o seu povo. Então eles começam a guerrear entre eles, um destruir o outro. Então hoje, no Jornal das 10 da Midley, fez o pronunciamento Moacir. Ele fez um posicionamento revelador, estabeleceu que ele vai tomar a representatividade do Hamas, do Hezbollah, do Irã. Ele está totalmente mancomunado com o narcoterrorismo estabelecido e ele pretende, e já se pronunciou, como o principal porta-voz desta carnificina milenar. É uma vendetta, é uma vingança. Não sei contra quem, mas isto está levando a população da República Federativa do Brasil a cada vez se prejudicar mais, e dívidas que ele realizou em governos anteriores, quando ele fez o BNDES, emprestar dinheiro para qualquer dos seus agrados, e projetou essas dívidas até 2060, 2060, 2060, entenderam? Então, é um juros a ser pago lá na frente, que não sabemos como vai ficar a topografia do mapa da República Federativa do Brasil. Então, este indivíduo, ele se pronunciou a ser alvo. Ele é alvo do Mossad, ele é alvo do Sombra, ele é alvo de 60 agências de inteligência que identificam o narcoterror, principalmente o terrorismo voltado ao ódio, que este indivíduo assumiu e foi postado no Jornal das 10 do dia 26 de março, no momento 23 e 23, da âncora Midley, onde ele faz um pronunciamento, alega que ele vai tomar a frente, ele quer cobrar os não pagamentos efetuados por seus sócios do narcotráfico que não pagam, e ele quer se cobrar. Então ele estabelece uma chantagem. Uma chantagem como dizendo: eu sou o terror, eu tenho possibilidades, eu tenho fotografias onde quem me representa é o vice-presidente Alckmin. É o único que tem a foto com todos os óbitos já, né? Porque todos eles foram alvejados, mortos. E o Alckmin continua vivo, por enquanto. Entenderam? E aí, esse sujeito, até agora não se sabe o paradeiro dele, estão dizendo que o avião que ele estava, a Janja se evadiu. Quando ela chegou no Japão, fez um escândalo que ela quer ir para a França, que ela vai na França, que ela não está com saco de ir para o Vietnã, não tem... Ela quer, como se diz, andar pela França, o Champs-Élysées, curtir, né? Então ela largou o barco e se mandou para
para a França. Entenderam? E esse sujeito que está aí, conhecido como Moacir, que a parte daqui não é a careca do Lula, não é ele. O dedo não é o dedo, não é a altura, não é o pé, não é a cor dos olhos. Não são as digitais, ele tem que andar com o anterior presidente do Senado com o atual presidente do Senado, como também o anterior presidente da Câmara de Deputados como o atual presidente da Câmara dos Deputados. Para quê? Para ele não fazer o exame datiloscópico? Para ser preso? Ele diz que está o governo, então ele tem imunidade? Moacir, nós estamos preocupados, queremos saber se o avião que está transportando vocês está no Vietnã, porque nós temos informações que estão sendo veiculadas de que o avião caiu e que só encontraram por enquanto o piloto e o copiloto e parte da câmara onde fica o scope, o cupê, né, dos pilotos. Então nós não sabemos de vocês. E ele está aqui, ó, tá falando, ó. Olha aí. Ele for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então eu penso que se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Bom, amanhã tem mais repercussão desse julgamento, dessa fala do presidente Lula. Inclusive o programa da Miriam Leitão falará sobre isso. A Miriam recebe agora, na sequência, o jurista Ademar Borges, professor de Direito Constitucional da UNB. Obrigada pela presença, bons sonhos, bons pensamentos. Vamos juntos, vamos em frente. Até amanhã. Você viu o que ele acabou de dizer agora? Ele diz que quem não obedecer à sua tirania, não é? Oh, que cabelão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Isso aqui... Olha, que cabelão, hein? Ó! Ó que cabelão. Maneiro, hein? Maneiro. Então, o que eu tenho a dizer a vocês... Hein, ó, terroristas? Ô Ayatollah Khamenei, Charmuta, nós vamos acabar com vocês. E esse Mequetrefe que está aí, estamos preocupados com esse cara, porque isso aí foi gravado. Onde é que ele está? Estão dizendo que o avião dele caiu, ou foi alvejado. Ele anda com um avião camuflado do exército, da aeronáutica. Entenderam? Todo mundo pode fazer alvo nele, ele é enorme. Entenderam? Então a coisa é séria, muito séria. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, e a plataforma é Banco Mercado Pago. Meu CPF, 510 466 447 34. Plataforma Banco Mercado Pago. Eu agradeço a todos vocês.
O mundo é outro. Nós estamos já está a Medvedev, já está a Gezara Inezara com o Putin e com o Trump. Ou seja, já está, agora tem que tirar eles daqui, da América do Sul, da América Central. Na América do Sul são 10 países que fazem fronteira seca com o território da República Federativa do Brasil. E 7 países do Caribe. Entenderam? Então, para quem está acostumado com estas pessoas, com estes metidos a tudo, já me fizeram subir em mesa, já tive que ficar em pé na mesa, o cara apontando o revólver. Eu falei, puta que o pariu. E aí o cara pensou que isso ia ficar por isso mesmo. Aí ele na segunda vez puxou, mas só que aí eu puxei. E quando você puxa é para dar tiro, entendeu? Não é para mostrar porra nenhuma. E foi tiro pra caralho, entendeu, meu amigo? Então, não cabe intimidar, não cabe, porque antes que você faça barulho no teu peido, no teu pum, já fedeu para você, não tem saída. Então o mundo é outro, acabou. Entenda, acabou, vocês não têm procedimento para estar. Acabou para vocês. Entenderam? Porque vocês são uma quadrilha, uma organização criminosa. Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e as putas que o pariu. Entenderam? Tô sendo claro? Hein? A coisa é muito séria. E a liturgia do cargo, que maravilha. Ninguém queria esse cargo, sabia? Porque todo mundo falava, não é remunerado. Porra, não, quê? Corregedor, interventor do Tribunal Penal Internacional no Brasil. Tá maluco? Não é comigo, não é comigo. Então o senhor Yahushua HaMashiach, Hashem, Allahu Akbar, supera lá, Jesus Cristo. Entendam, você descende de uma única mulher e você descende do único ser que não é da terra. E você é célula dele. Você é o placebo, por enquanto. Mas você pode ser extraordinário. Basta uma atitude sincera, de amor. Entenderam? Fui claro? Enquanto você respira, faça a sua remissão. Confesse que você é um pecador, porque ele vai pensar que você se acha Deus, sem pecado. E Deus só tem um. Entenderam? Entendam. Seja prático. Então estamos preocupados com esse Moacir que ocupa a carcaça, né, o semblante, a máscara, que não bate na altura, não bate no pé, tamanho do pé, né? Não bate nos ombros, todo mundo diz, porra, esse cara é um atleta. Aí ele diz, não, você tem que malhar, tem que correr, tem que dormir cedo. Aí você chega a ficar velhinho. Não dá, cansou.
Lambeu já. Então, ele chamou para si. Cadê o avião? Onde é que você tá, Moacir? Você e os teus ministros. Hein? Já imaginou? Morrer todo mundo? Hein? Como é que fica? Hein, Moacir? Ou tá planejado isso também? Porque vocês botaram o Saddam Hussein lá no Irã. Botaram o que eu tive na cobertura com o Pelé, tava Pelé, que dormia lá, tava o pai do Bin Laden, que tá lá no Irã, tava o pai do Bin Laden, tava... Quem mais tava? Tava eu, tava o Frank Sinatra. O Frank Sinatra tava lá. Entenderam? No Chopin, do lado do Copacabana Palace. Privé. Todo mundo tomando champanhe. E altas jogadas. Entendam. A coisa é séria, muito séria. Salve o seu país, comece pela sua família. Se você, o cara te chama, escuta, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. Não, já fui lá, o cara fala, não dá porra nenhuma. Não, mas pelo menos a gente janta, a gente bebe cerveja com ele. Não quero ir não. Salve a sua família. Acorda pra vida. Enquanto existe. Boa madrugada. Tá chovendo bomba. A gente se fala. E não tem chinês pra cá e também não tem russo pra cá. Agora é vocês pegar e andar bonitinho. Uma empresa chinesa comprou no Amazonas a maior reserva de urânio do Brasil por 340 milhões de dólares, cerca de 2 bilhões de reais. A mina Pitinga, localizada no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas, tem ainda estanho, cassiterita, columbita, nióbio, urânio e tântalo. A mina estava sob controle de um grupo peruano desde 2008. 185 câmeras de segurança existiam nos prédios públicos em Brasília. 185, anotou, pessoal? Sabe quantas o Flávio Dino entregou? 4. 181 foram apagadas. Eu venho aqui como filha de uma vítima que foi presa injustamente, foi torturada e morta. Sou filha do Clezão. Eu encontrei aqui, durante a audiência, uma foto que me doeu muito. Meu pai, ele não adoeceu na cadeia. Meu pai já estava doente. E eu tenho como provar isso. Dia 8 de janeiro, meu pai já estava numa cadeira de rodas. Queria falar quem era o Clezão. Não como filha, mas sim como uma pessoa que vivia com ele. Clezão era um exemplo de ser humano. Não é porque ele faleceu lutando pelo país que ele virou um herói. Clezão sempre foi um herói para mim. Clezão me ensinou os princípios cristãos, me ensinou a respeitar todas as pessoas e meu pai me ensinou o que é amar. Todos os dias ele demonstrava o amor de forma diferente pra gente. Com palavras, com atitudes, com beijos, com abraços. Todos os dias ele falava do amor de Cristo pra gente. No dia 8 de janeiro, ele veio somente orar pela nação. E aí, essa é a foto que foi a TV Senado postou. E essa pessoa que está na cadeira de roda é o meu pai. Isso na noite do dia 8 de janeiro.
vai chegar ao nível de ter mais uma pessoa, como a história do meu pai, de ter mais famílias, como a minha família? Tem gente morrendo dentro da cadeia injustamente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E os Estados Unidos continuam a enviar sinais de que uma possível operação aérea em grande escala no Oriente Médio está prestes a se iniciar, na sua intensificação de ataques contra os Houthis e grupos apoiados pelo Irã. E como vimos aqui há alguns dias, Trump ameaçou diretamente o Irã, se referindo ao apoio aos Houthis e grupos terroristas e às ambições nucleares do Irã. E nessa movimentação em direção ao Oriente Médio, uma força significativa de bombardeiros furtivos B-2 Spirits está se dirigindo para a ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico. Já estão a caminho 4 desses bombardeiros e mais 2 devem seguir ainda hoje, o que significa mais de 30% da frota posicionada em Diego Garcia. E além disso, imagens de satélite mostram pelo menos 3 aviões de carga C-17 e 10 aviões de reabastecimento aéreo KC-135 enviados nas últimas 48 horas para essa base, que já foi utilizada como ponto de parada para ataques dos Estados Unidos no Oriente Médio em outras ocasiões no passado. E, inclusive, na semana passada, o secretário de Defesa dos Estados Unidos ordenou a extensão da implantação atual do porta-aviões USS Harry Truman no Oriente Médio e instruiu um outro grupo de ataque de porta-aviões, liderado pelo USS Carl Vinson, a se juntar a ele na região. E dados de rastreamento de voo online e gravações de controle de tráfego aéreo apontaram ainda uma implantação recente de caças F-35 da Força Aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio também. E essa mobilização militar em larga escala é um indício claro de que uma grande operação militar está prestes a começar. E a implantação massiva desses B-2 em Diego Garcia apresenta uma mistura única de capacidades, particularmente sua habilidade furtiva de entrar nas densas defesas aéreas inimigas para realizar ataques a bunkers, empregando as enormes bombas GBU-57 de 30 mil libras, que somente o B-2 está certificado para empregar. E com isso, o B-2 oferece uma opção única para atingir alvos defendidos por defesas aéreas e profundamente enterrados e fortificados, dos quais há muitos no Irã. E, inclusive, o Irã acaba de divulgar esse vídeo que mostra 2 líderes militares atravessando um longo túnel cheio de mísseis, que, em meio a essas crescentes tensões regionais, já é visto como uma resposta do Irã de que pode resistir a um ataque e ainda dar uma resposta. O Irã tem divulgado vídeos da sua extensa rede subterrânea que abriga grandes quantidades de mísseis, drones e até aeronaves de combate, mas nesse caso específico, analistas militares apontam que essa instalação tem uma falha, que é a falta de compartimentos separados. E no caso de um ataque bem sucedido, isso poderia causar uma grande reação em cadeia, com os mísseis destruindo uns aos outros ao explodir, pela proximidade e por estarem todos, digamos, no mesmo lugar, sem separações físicas como paredes reforçadas. E vimos isso na prática em ataques na guerra da Ucrânia, em que a explosão de um depósito de armas levou a explosões secundárias de depósitos próximos. Agora imagine isso confinado em um longo túnel de armas. As consequências seriam devastadoras. E embora essas instalações sejam projetadas para suportar ataques aéreos, elas não são invulneráveis. E no ano passado mesmo, a Força Aérea Israelense lançou dezenas de bombas anti-bunkers no centro de comando subterrâneo do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em Beirute, que abriram crateras com cerca de 30 metros de profundidade, e acredita-se que a bomba GBU-57, lançada pelo B-2, pode penetrar até 60 metros no solo antes de explodir, ou até 20 metros de concreto, reforçando ainda mais a ideia de que as instalações subterrâneas do Irã não são invulneráveis. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos no Oriente Médio e na aviação militar,
e os mais relevantes você sempre acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima! Um míssil balístico disparado pelos Houthis no Iêmen atingiu a Arábia Saudita. Provavelmente isso não foi intencional, mas, ainda assim, é uma grave escalada e uma coisa é clara. Mesmo após recentes ataques dos Estados Unidos da América, os Houthis não mostram sinais de desaceleração. Israel também relatou que os Houthis continuaram a usar mísseis balísticos em embarcações no Mar Vermelho, mesmo após o aviso do presidente Trump. A situação está tão fora de controle que os Estados Unidos da América acabaram de anunciar que estão redirecionando um segundo porta-aviões, o United States Ship Carl Vinson, do Mar da China Oriental para o Oriente Médio, para aumentar os ataques aos Houthis apoiados pelo Irã. Isso levanta duas questões. Eu sempre acreditei que os Houthis eram um grupo desorganizado de milícias. Mas claramente eu estava errado, eles são muito mais fortes do que muitas pessoas perceberam. Na verdade, aqui temos o Conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz alertando contra essa exata suposição. Os Houthis têm defesas aéreas incrivelmente sofisticadas e também possuem antinavio, mísseis de cruzeiro, drones, tipos de drones de ataque que voam rente ao mar e até mesmo outros mísseis balísticos. Eles lançaram dezenas de ataques em vários navios de guerra, dezenas de ataques, mais de 175 no comércio global, afundaram vários navios. Eu apenas acho que o povo americano precisa entender o que aconteceu aqui. Claramente, os Houthis estão bem armados. Então eu fui a ninguém menos que o ex-Navy Sea, Air and Land Chuck Farr para entender quão fortes são os Houthis e exatamente quais armas eles possuem. Esta é a nossa nova série Downrange. Apoiados pela mão sombria do corpo da Guarda Revolucionária do Irã, os rebeldes Houthis do Iêmen perturbaram as rotas de navegação, desafiando os Estados Unidos da América, poder militar e desdenharam da pressão internacional. Apesar dos contra-ataques americanos, incluindo missões de alto perfil com poder aéreo baseado em porta-aviões e bombardeiros Stealth B-2, a situação tática permanece dinâmica. Os ataques dos rebeldes devem continuar. Um testemunho de sua resiliência e do profundo investimento de Teherã nesta última guerra por procuração. A campanha dos Houthis contra o transporte mercante é uma insurgência organizada. Seu arsenal é uma mistura letal de drones, mísseis e engenhosidade naval. Na extremidade inferior, eles implantam drones kamikazes, UAVs iranianos baratos como o Shahed-36, equipados com explosivos e guiados por sistema de posicionamento global rudimentar. Essas ameaças zumbindo enxameiam as rotas de navegação, sobrecarregando com seu grande número. Na extremidade superior, os Houthis disparam mísseis balísticos antinavio como o Mohit ISF de design iraniano, capazes de descidas em velocidade simulada e ogivas devastadoras, entregando até 450 kg de explosivo de alta potência. Mísseis de cruzeiro antinavio, como o Almanap 2, adicionam alcance e precisão, atingindo alvos além do horizonte a até 120 km de distância. Então há um toque náutico. Embarcações de superfície não tripuladas, carregadas de explosivos de baixa tecnologia, basicamente lanchas rápidas com explosivos de grau militar. Essas ameaças de movimento lento, às vezes lançadas de portos controlados pelos Houthis, como Roderria, dependem de sensores eletroópticos para se concentrar em seus alvos. Embora menos comuns e apenas uma pequena quantidade tenha sido usada, as embarcações de superfície não tripuladas sinalizam a ambição dos rebeldes de escalar. A inteligência ocidental aponta para uma sofisticada rede de sensores que sustenta esses ataques. Radares costeiros, UAVs de vigilância e observadores de pequenas embarcações transmitindo dados em tempo real para as equipes de mísseis. É o terror de alta tecnologia do homem pobre e está funcionando. Os alvos dos Houthis parecem uma chamada de envio global. Em 19 de novembro de 2023, eles iniciaram sua campanha sequestrando o Galaxy Leader, um transportador de carros com bandeira das Bahamas ligado a uma empresa israelense. Comandos Houthi e conselheiros iranianos desceram de um helicóptero, apreenderam o navio e o redirecionaram.
Seus 25 membros da tripulação permanecem como reféns. Desde então, rebeldes atacaram mais de 40 embarcações com 21 sofrendo impactos diretos. Tenha a verdadeira confiança. Um transportador de carga de bandeira de Barbados, atingido por um míssil balístico antinavio, em 6 de março de 2024, 88,5 km náuticas a sudoeste de Aden. O míssil provocou um incêndio, matou 3 tripulantes e obrigou os sobreviventes a abandonar o navio. A Indian Navy Ship Kolkata da Marinha Indiana interveio para ajudar. O Ruby Mar, um navio de carga com bandeira de Belize, não teve tanta sorte. Atingido por um míssil em fevereiro de 2024, ele mancou por 2 semanas antes de afundar. O primeiro navio perdido para o fogo Houthi. O navio mercante Zagfralia, um navio grego com bandeira maltesa, recebeu um míssil balístico em 16 de janeiro de 2024, enquanto estava a caminho de Israel. Sobreviveu sem danos materiais ou baixas. Ela teve sorte. Outros ataques notáveis incluem o motor Vessel Genco Picard, de propriedade dos Estados Unidos da América, atingido por um drone no Golfo de Aden, em 17 de janeiro, e o motor Vessel Islander, que pegou fogo após um duplo ataque de mísseis em fevereiro de 2024. O Sea Champion, bandeira grega, e Neves Fortuna foram ambos atingidos a leste de Aden em 19 de fevereiro de 2024. A Maré da Manhã, bandeira de Barbados, de propriedade britânica, e Starnasia, ambos sofreram danos menores no 6º de fevereiro de 2024, no que os Houthis chamaram de um duplo ataque ao imperialismo ocidental. O padrão, as bandeiras e a propriedade não importam, seja ligado a Israel ou não, com a notável exceção de russo, chinês e alguns companheiros selecionados. Se um navio mercante navega no Mar Vermelho, é um jogo justo. A inteligência ocidental não está adivinhando sobre o pipeline de armas dos Houthis, é um fato. A Guarda Revolucionária Iraniana, a força paramilitar de elite do Irã, é a mestra de marionetes aqui, fornecendo hardware, treinamento e dados de alvo. Os drones Shahed, do Manual de Teherã, contrabandeados por pequenas embarcações comerciais pelo Golfo de Aden. Os mísseis balísticos e de cruzeiro antinavio foram reengenheirados a partir de designs iranianos e montados no Iêmen sob supervisão iraniana e americana. Oficiais sauditas e americanos rastrearam por anos o fluxo de componentes de mísseis e peças de veículo aéreo não tripulado traficadas, violando lei dos Estados Unidos da América, usando equipes de Sea, Air and Land da Marinha para interceptar remessas. Embargo de armas. Eu sou o líder do esquadrão da equipe Sea, Air and Land da Marinha, Chuck Farr, e estou prestes a levá-lo para o campo de batalha. O Corpo da Guarda Revolucionária não apenas envia armas, ele comanda o show. Analistas apontam para navios de vigilância iranianos como a fragata Al-Braz ou o navio espião Beshad, ambos à espreita no Mar Vermelho, fornecendo aos comandantes Houthi informações em tempo real sobre os movimentos dos navios. Os lutadores Houthi treinaram em bases da Guarda Revolucionária no Irã, dominando operações de drones e lançamentos de mísseis sob a tutela da Força Quds. O Hezbollah, proxy libanês do Irã, também contribui, aprimorando as táticas dos rebeldes. Isso não é uma aliança frouxa. É uma rede de comando e controle com Teherã dando as ordens, mas os Estados Unidos da América não ficaram parados. A Operação Prosperity Guardian foi lançada em dezembro de 2023, emparelhando navios de guerra americanos como os destroyers United States Ship Carney, Stockdale e Spruance, com aliados para proteger o transporte. Esses pesados da classe Arleigh Burke abateram dezenas de drones e mísseis, desde 3 UAVs iranianos e um míssil Houthi em 6 de fevereiro até 8 drones e 5 mísseis balísticos antinavio. Em 11 de novembro de 2024, mas defesa não é suficiente. Washington partiu para o ataque. O poder aéreo baseado em porta-aviões tem sido um martelo. Desde janeiro de 2024, os caças Stealth F-30 e 500 do United States Ship Dwight Eisenhower têm bombardeado alvos Houthi, atingindo locais de mísseis e estações de radar. Em 9 e 10 de novembro de 2024,
esses caças de quinta geração obliteraram depósitos de armas perto de Houdia e parte de uma campanha de 7 ondas que incendiou bunkers, lançadores e linhas de montagem. A ala aérea do Ike não está sozinha. 18 Super Hornets se juntaram à refrega, nivelando as defesas costeiras com munições guiadas por precisão. Então vieram as grandes armas. Bombardeiros B-2 Stealth. Antes de prosseguir, recentemente ultrapassamos 1 milhão de inscritos. Desde então, recebemos vários e-mails com perguntas e pedindo dicas sobre como expandir um canal no YouTube sem mostrar o rosto. Mesmo que eu tente responder a todos os e-mails, às vezes eles consomem muito do meu tempo ou fazem a mesma pergunta que eu já respondi antes. Por isso, decidi reunir todos os meus conselhos sobre o YouTube em um único treinamento intensivo gratuito. Em 17 de outubro de 2024, o presidente Biden autorizou uma rara implantação desses gigantes Batwing da base aérea de Whitman, no Missouri. Missão deles: destruir bunkers subterrâneos Houthi, fortalecer depósitos de armas e outras instalações escavadas profundamente no terreno montanhoso do Iêmen. Lançando munições de ataque conjunto JDAMs, os B-2 craterizaram 5 locais, visando esvaziar os estoques de mísseis dos rebeldes. Foi uma demonstração de poder aéreo estratégico e uma mensagem para Teherã, tanto quanto para o Iêmen. Podemos alcançá-lo em qualquer lugar. O Comando Central dos Estados Unidos chamou de ataque de precisão para degradar as capacidades dos Houthis, mas os rebeldes mal piscaram. Os Houthis controlam a costa oeste do Iêmen, de Houdia a Midi, dando-lhes uma linha de fogo de 320 quilômetros no Mar Vermelho. Suas armas, apesar de degradadas pelos ataques americanos, continuam poderosas. Recargas de mísseis e enxames de drones continuam fluindo do Irã. E o transporte marítimo sofreu um golpe. 12% do comércio global já navegou pelo Estreito de Bab el-Mandeb, mas agora as empresas de navegação fazem um desvio ao redor da África, e isso aumenta os custos e provoca atrasos. A Operação Prosperity Guardian escoltou mais de 1.500 navios, mas os Houthis ainda conseguem acertar, com mais de 30 ataques desde novembro de 2023. A boa notícia? Os navios mercantes modernos são grandes, então menos acertos causam apenas danos limitados. Os Estados Unidos da América e o Reino Unido têm atacado alvos Houthi. 60 alvos apenas no dia 11 de janeiro de 2024, mas os rebeldes se adaptam. Lançadores móveis, esconderijos ocultos e o reabastecimento do Irã os mantêm na luta. A diplomacia de canhoneira de Washington, porta-aviões, destroyers e bombardeiros stealth não os intimidou. Os Houthis se deleitam no caos, se apresentando como Davi diante do Golias americano, e seu moral é alimentado por cada ataque desafiador. Os Houthis, encorajados pelo apoio iraniano, veem isso como uma guerra santa e uma vitória de propaganda. Cada ataque aumenta sua credibilidade no eixo da resistência. Os contra-ataques americanos são dolorosos, mas não cessam. Teherã está muito investido e os rebeldes são muito teimosos. Podemos esperar mais mísseis, mais drones e mais navios incapacitados. Então a dança tática continua. Washington projeta poder, os Houthis revidam e são as tripulações mercantes que pagam o preço. Isso não vai acabar tão cedo. Está apenas esquentando. É exatamente por isso que quando os Houthis começaram a atacar navios no Mar Vermelho, teve um efeito devastador na economia mundial. Apenas em 2024, houve uma perda de 200 bilhões de dólares da economia mundial por causa desses ataques e dos desvios que os navios tiveram que fazer ao redor do Trono da África. Cada viagem teve um custo adicional de cerca de $1 milhão porque os navios não podiam usar o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Esse foi o preço que eu e você tivemos que pagar e as pessoas ao redor do mundo tiveram que pagar porque as águas comerciais não eram seguras para os navios comerciais.
É por isso que os ataques dos Estados Unidos da América aos redutos Houthi iniciados há poucos dias foram tão intensos. Esses não eram avisos dizendo "Ei, pare de atacar" ou "Vamos acelerar, vamos aumentar a intensidade". Atacamos com tudo, miramos em suas bases, silos de mísseis e liderança. O conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz compartilha mais detalhes sobre o ataque. Esses não foram ataques ineficazes de vai e vem, do tipo beliscão. Esta foi uma resposta avassaladora que realmente mirou em vários líderes Houthi e os eliminou. E a diferença aqui é, 1, ir atrás da liderança Houthi e 2, responsabilizar o Irã. É o Irã que tem repetidamente financiado, fornecido recursos, treinado e ajudado os Houthis a mirar não apenas nos Estados Unidos da América, navios de guerra, mas também no comércio global, e ajudou os Houthis a fechar 2 das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. Temos mais de 70% do transporte global agora desviando ao redor do sul da África, aumentando o custo dos produtos, perturbando as economias globais, adicionando ou cortando suprimentos para os Estados Unidos. Trump considerou isso inaceitável. O que herdamos foi uma situação terrível, e esta é uma das ações que serão um esforço sustentado para corrigir esse erro e reabrir o comércio global. Outra conversa que tem ganhado força, especialmente desde os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América estão reposicionando grande parte de seu poderio militar no Oriente Médio, alertando o Irã. O Irã tem sido o principal financiador da maioria desses grupos. Isso inclui o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. O Irã fornece a eles armas, o Irã fornece a eles dinheiro e o Irã fornece a eles inteligência. Então a liderança iraniana diz a eles exatamente quem atacar, quando atacar, enquanto alega plausível negação. O Irã sempre reage da mesma forma após um ataque. Esses grupos são independentes e o Irã não sabe quando eles atacam, o que não é verdade. Além de tudo isso, além de financiar o terrorismo em todo o Oriente Médio, o Irã também tem se aproximado extremamente de armas nucleares. Os Estados Unidos da América e Israel e seus vizinhos deixaram claro que não permitirão isso. Este foi o aviso de Mike Waltz para o Irã quando se trata de armas nucleares. O que o presidente disse completamente, repetidamente, é que o Irã não pode ter uma arma nuclear. Todas as opções estão na mesa para garantir que ele não tenha uma. E isso inclui todos os aspectos do programa do Irã. Isso inclui os mísseis, a armamentização, o enriquecimento. Eles podem entregar e desistir de uma maneira que seja verificável ou podem enfrentar uma série de outras consequências. Mas, de qualquer forma, não podemos ter um mundo com os ayatollahs com o dedo no botão nuclear. Não podemos ter uma situação que resultaria em uma corrida armamentista em todo o Oriente Médio. Em termos de proliferação nuclear, o presidente Trump está determinado de qualquer maneira. O Irã foi oferecido uma saída para isso, para garantir que não tenhamos um mundo que possa ser ameaçado por um regime radical, não apenas nosso aliado Israel, mas o mundo inteiro que seria ameaçado por um regime radical que poderia destruir não apenas Israel, mas seus vizinhos e ter a capacidade de atingir os Estados Unidos. Não podemos imaginar uma situação como essa e não vamos permitir isso. Quando Trump assumiu, ele tentou negociar com o Irã um novo acordo nuclear, onde eles desistiriam de buscar armas nucleares e, em troca, os Estados Unidos da América suspenderiam as sanções para melhorar a economia iraniana. Mas a liderança iraniana negou essa oferta. Desde então, especula-se que Israel e os Estados Unidos da América podem estar planejando ou se unindo para atacar instalações nucleares iranianas. Desde então, temos aumentado continuamente o poder de fogo no Oriente Médio em termos de porta-aviões. Mas a razão oficial por trás disso é, claro, os Houthis. Mas só o tempo dirá se haverá um ataque contra as instalações nucleares iranianas. Clique no botão de inscrição abaixo para receber atualizações em primeira mão, caso algo aconteça. Este é o Iêmen, um país que está passando por uma das maiores crises humanitárias do mundo.
O Iêmen está em uma guerra civil entre uma coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã. Os rebeldes Houthi tomaram a capital Sanaa em 2014, forçando o governo ao exílio. Estamos falando de 50% das instalações de saúde não operando. Após 8 anos de guerra, o Iêmen realmente poderia estar à beira da paz? Surpreendentemente, o Iêmen possui 3 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo. Apesar dessa enorme riqueza, o Iêmen é um dos países mais pobres do mundo. O país poderia ter sido tão bem sucedido quanto os outros de sua região, mas isso omite um detalhe. No Iêmen, houve quase uma década de guerra brutal. O governo e a economia no Iêmen colapsaram, com graves consequências. De acordo com a Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 21 milhões e 600 mil pessoas no Iêmen estão sem as necessidades mais básicas, como água ou assistência médica. Como na maioria dos conflitos, tudo se resume à política. No caso do Iêmen, isso vem tanto de dentro de suas fronteiras quanto de fora. A Arábia Saudita e 9 aliados também estão lutando nesta guerra. O Irã também desempenha um papel ativo, mesmo relutando em admitir. O Iêmen se tornou uma zona de guerra geopolítica para o infortúnio de seus cidadãos. Nesta zona de guerra, diversos países e organizações estrangeiras querem sua parte do bolo. Mas há uma questão a ser levantada. Por que esse conflito, que está gerando uma das maiores catástrofes humanitárias do mundo, está ocorrendo? A história por trás da guerra no Iêmen é complexa. Segue décadas de agitação civil no país devido a uma divisão política e religiosa. Mas a situação também está intimamente ligada a um conflito muito maior e menos conhecido, a Guerra Fria do Oriente Médio. O Iêmen não estaria em uma condição tão crítica se não fosse pela Arábia Saudita e Irã. Neste vídeo, vamos explicar como essa catástrofe no Iêmen é o infeliz resultado da Guerra Fria no Oriente Médio. E como uma reviravolta inesperada, também vamos discutir como e por que a China está tentando resolver o conflito. Cobrir uma guerra, especialmente uma tão brutal, é arriscado para mim, pois o YouTube não aprova conteúdo não amigável. Por isso, seus likes são ainda mais importantes em um vídeo assim. Se puder clicar no like, isso ajudará muito este vídeo. Ao ouvir sobre uma Guerra Fria, logo pensamos na ocorrida no século passado entre Estados Unidos e União Soviética. Foi uma disputa por influência global, pois tanto Estados Unidos da América quanto União das Repúblicas Socialistas Soviéticas buscavam a hegemonia mundial. As duas nações temiam uma luta direta, pois significaria o fim do mundo. Assim, optaram por guerras por procuração, apoiando lados opostos em conflitos globais para obter influência. Pense na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã como exemplos clássicos dessas guerras. Neste exato momento, está ocorrendo outra Guerra Fria. Arábia Saudita e Irã estão em disputa pela hegemonia regional no Oriente Médio. É o mesmo roteiro da Guerra Fria que todos conhecemos. E todos os conflitos no Oriente Médio que ouvimos nas notícias hoje, Irã e Arábia Saudita apoiam lados opostos. Síria, Iraque e Iêmen são exemplos de conflitos onde os dois países estão envolvidos. A única diferença entre esta Guerra Fria e a mais conhecida do século passado é que esta é regional em vez de global. Antes de explorarmos como a Guerra Fria impacta o Iêmen, precisamos compreender as razões do conflito entre Irã e Arábia Saudita. Há duas razões para isso. A primeira está relacionada à religião. Embora Irã e Arábia Saudita sejam ambos países muçulmanos, eles apoiam diferentes ramos do Islã. O Irã é uma maioria muçulmana xiita, onde a Arábia Saudita tem uma maioria muçulmana sunita. Agora, os dois países não se desgostam porque têm diferenças religiosas, mas eles têm um desacordo sobre quem deveria ser o líder do mundo muçulmano. O líder supremo do Irã, essencialmente o ditador, detém controle absoluto sobre o país. Ele vê o Irã como a cabeça do mundo muçulmano porque segue estritamente as tradições xiitas. A Arábia Saudita faz a mesma afirmação, pois possui as cidades sagradas de Meca e Medina, seguindo estritamente as tradições sunitas. Mas todos sabem que só pode haver um líder, então isso cria muita tensão. A segunda razão para o choque entre ambos são suas ideologias distintas. Desde sua criação em 1932, a Arábia Saudita é governada pela monarquia saúde.
A política da Arábia Saudita tem sido mais estável e conservadora que a do Irã. Em 1953, a CIA americana e o Military Intelligence Section 6 britânico organizaram um golpe no Irã. Isso foi para proteger os interesses petrolíferos após o Irã nacionalizar sua indústria de petróleo. Sim, no Oriente Médio sempre se trata de petróleo, não é mesmo? Após o golpe, o Irã ganhou uma monarquia pró-ocidental, governada pelo infame Shah, o rei iraniano. Muitos iranianos não gostavam do seu regime, o que levou à Revolução Islâmica, liderada por Khomeini em 1979. Depois da Revolução, a monarquia pró-ocidente foi trocada pelo líder supremo atual. Ele é o líder político e religioso do país. Isso é fundamental para entender. Seu título completo é o Líder Supremo da Revolução. Até hoje, os líderes do Irã apoiam ativamente a Revolução Islâmica, tanto dentro quanto fora de seu país. Isso inclui combater a influência ocidental, liderada pelos Estados Unidos da América no Oriente Médio. A monarquia saudita não apoia isso de modo algum. Os Estados Unidos da América são seu principal fornecedor militar. A Arábia Saudita não se importa em ter parcerias com países ocidentais, mas o Irã sim. A outra ideia da revolução é se opor ao que o Irã considera formas ilegítimas de governo. Há muito tempo, Khomeini derrotou o monarca ilegítimo no Irã, o Shah. O que a Arábia Saudita não gosta é que o governo do Irã quer fazer o mesmo em outros países. Em toda a região, o Irã apoia grupos de oposição e revolucionários para lutar contra seus governos. A monarquia saudita vê isso como uma ameaça. A Arábia Saudita é o poder do status quo para evitar revoluções internas, enquanto o Irã é muito mais revolucionário. Ambos os países desejam liderar o Oriente Médio, com visões completamente distintas para a região. Em muitos países, isso foi uma receita para o desastre, incluindo no Iêmen. Assim como a Síria ou o Iraque, o Iêmen faz parte desta guerra por procuração entre o Irã e a Arábia Saudita. Irã e Arábia Saudita apoiam lados opostos no conflito. Porém, é crucial compreender os motivos pelos quais eles lutam. Obter influência no Iêmen é um objetivo para o Irã e a Arábia Saudita, pois o país é uma peça importante da Península Arábica. Ou devo dizer, uma peça vital da Península Arábica. O Iêmen está situado próximo a uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. O Estreito de Bab el-Mandeb é uma ligação estratégica do Mar Vermelho para o Mar Arábico. Um monte de navios passa por este estreito, porque é uma maneira rápida de ir do Oceano Índico para o Mar Mediterrâneo. Aproximadamente 10% do comércio mundial passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb, o que o torna um ativo de $1 trilhão. Você pode imaginar que controlar o estreito lhe dá muito poder na região e globalmente. Quando o canal de Suez ficou bloqueado por apenas 6 dias, em 2021, o mundo inteiro enfrentou um grave problema na cadeia de suprimentos. E a maioria dos navios que passam pelo canal de Suez também passa pelo Estreito de Bab al-Mandeb. Imagine quais seriam os efeitos de um bloqueio deliberado do Estreito de Bab al-Mandeb. Por ser tão importante para as rotas comerciais, Irã e Arábia Saudita adorariam controlar o estreito em sua busca por hegemonia regional. Outro ativo importante para as rotas comerciais é o principal porto marítimo do Iêmen, Aden. Para obter hegemonia regional, assumir o controle de portos importantes é fundamental. E o porto de Aden não é apenas um porto como você encontrará em qualquer outro lugar. É um dos maiores portos naturais do mundo, classificando-o entre os 5 melhores portos naturais globalmente. Até 1950, era o segundo porto mais movimentado do mundo, depois de Nova York. O porto de Aden tem muito potencial, e isso é um eufemismo. Não surpreende que o Irã e a Arábia Saudita tenham um interesse especial neste porto. O Iêmen, país vizinho à Arábia Saudita, é uma peça-chave na Guerra Fria. Se o Irã controlar o Iêmen, terá vantagem sobre o exército saudita. Um estado fantoche ao sul da Arábia Saudita dará ao Irã algumas vantagens militares sérias. Seria algo semelhante ao que aconteceu durante a crise dos mísseis cubanos, tão perto do território dos Estados Unidos da América, mas em uma escala menor e mais regional. Obviamente, a Arábia Saudita não quer ter uma crise dessas acontecendo ao lado de suas fronteiras. E como Sun Tzu uma vez disse em A Arte da Guerra, ataque é o segredo da defesa. Então, a Arábia Saudita enviou tropas para o país.
Sim, a Arábia Saudita realmente enviou tropas para o país. É até onde vai essa Guerra Fria. Vamos olhar o conflito no Iêmen com um pouco mais de detalhes. O Iêmen já era um estado falido antes da Guerra Civil começar em 2014. Em 2011, Ali Abdullah Saleh era o corrupto presidente do Iêmen há mais de 30 anos. Um relatório da Organização das Nações Unidas disse que ele roubou até 60 bilhões de dólares durante seu reinado. Enquanto isso, muitos iemenitas empobreciam e passavam fome. Não é surpreendente que muitos iemenitas estivessem insatisfeitos com seu presidente. Em 2011, após os protestos da Primavera Árabe em vários países do Oriente Médio, iniciou-se a Revolução Iemenita. O que começou como protestos contra o governo, logo se transformou em uma guerra total entre os leais a Saleh e a oposição. Manifestantes pacíficos foram mortos em confrontos entre tribos, milícias e forças do governo nas ruas. Em junho, o presidente Saleh quase foi morto em uma tentativa de assassinato no Palácio Presidencial. Saleh provavelmente percebeu que a população não o apoiava mais e concordou em transferir o poder para seu vice-presidente Hadi em 2012. Muitos iemenitas ainda não estavam felizes, no entanto. Hadi venceu a chamada eleição, na qual ele era o único candidato. Não é difícil vencer sendo o único candidato. A situação escalou novamente em 2014, quando o presidente Hadi decidiu cortar os subsídios de combustível. Os Houthis, uma milícia no norte do Iêmen, decidiram tomar a capital Sanaa. A guerra civil havia começado. Os Houthis fundaram o Conselho Político Supremo e começaram a lutar contra o governo oficialmente reconhecido de Hadi. O interessante é isso. Vários países, como os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita, consideram os Houthis representantes do Irã. Evidências indicam que o Irã fornece apoio militar direto aos Houthis, que, assim como o Irã, seguem o Islã xiita. O líder supremo do Irã anunciou seu apoio espiritual aos Houthis, mas nega qualquer envolvimento militar no conflito. Contudo, o presidente Hadi claramente não crê nisso. Ele disse que iria novamente hastear a bandeira do Iêmen em Sanaa, em vez da bandeira iraniana. Infelizmente para o presidente, não só os Houthis queriam a saída de Hadi. O ex-presidente Saleh criticou e denunciou Hadi e os Houthis, exigindo sua renúncia. Separatistas no sul do Iêmen aproveitaram a oportunidade para se juntar à luta pela independência do resto do país. O movimento do sul, vagamente aliado ao governo de Hadi para proteger a região dos Houthis, formou o Conselho de Transição do Sul. Este assumiu o controle de várias províncias antes pertencentes a Hadi, desagradando o presidente. O grupo terrorista Al-Qaeda, na Península Arábica, e o Estado Islâmico também aproveitaram a instabilidade no Iêmen para aumentar sua influência. O governo de Hadi havia perdido o controle sobre o poder, e o país estava em pedaços. Se você não está mais acompanhando isso, com todos os diferentes grupos e organizações envolvidos, apenas entenda este. O Iêmen se tornou uma completa bagunça em questão de meses. Quando os Houthis ameaçaram tomar Meca e Riad, na Arábia Saudita, a situação ficou ainda mais descontrolada. Um dia após o anúncio ousado, a Arábia Saudita e uma coalizão de outros 9 países intervieram no Iêmen. Isso inclui os Emirados Árabes Unidos, Egito, Catar e Sudão. Praticamente todos os aliados sauditas se uniram ao conflito. A coalizão apoiou o governo de Hadi e o Movimento do Sul em sua luta contra os Houthis. A coalizão saudita mobilizou milhares de tropas e lançou enormes ataques aéreos. Curiosamente, Estados Unidos da América, Reino Unido e França apoiam a coalizão saudita no Iêmen com massivas vendas de armas. Muitos dos jatos de combate, drones e bombas vêm de países ocidentais, que são aliados da Arábia Saudita por serem inimigos do Irã. Inimigos dos seus inimigos parecem ser seus amigos, porém, essas vendas de armas geram muita controvérsia. A Arábia Saudita e sua coalizão usaram repetidamente essas armas contra civis. Eles utilizam os chamados ataques de duplo toque. Primeiro, eles atacam bases militares e depois bombardeiam os civis que vêm ao resgate para ajudar. Por causa dessas táticas, o que começou como uma insurgência Houthi se transformou em um dos conflitos mais sujos do mundo. Some-se a isso um sistema de saúde falho, desnutrição disseminada e água potável insegura. E o caos se instaura.
No começo de 2022, a guerra havia custado direta e indiretamente cerca de 377 mil vidas no Iêmen, e o país continua em pedaços. Como mostrado no mapa, 3 principais campos ainda lutam pelo controle. O norte e a capital Sanaa permanecem sob controle dos Houthis, supostamente apoiados pelo Irã. O sul é controlado pelo Movimento do Sul, aliado à coalizão saudita, e o restante do país é controlado pelo governo oficial do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita. Esses conflitos internos estão diretamente relacionados ao conflito maior no Oriente Médio. Um lado é pró-iraniano e o outro lado é pró-saudita. É por isso que você chama o conflito no Iêmen de uma guerra por procuração. Tanto o Irã quanto a Arábia Saudita adorariam ter mais influência no Iêmen. E talvez mais importante, ambos odeiam a ideia de seu concorrente assumir o controle do país. Mas notícias para o Iêmen. A guerra civil não acabará até que a Guerra Fria do Oriente Médio termine. O STF recebe a denúncia e Bolsonaro se torna réu lá das denúncias do suposto golpe. E o presidente está tranquilinho da Silva. Isso mesmo, isso tem uma explicação. Vem comigo que eu te mostro tudo. Imagina você, esposa, tentar descobrir aí uma mentira do seu marido. Isso mesmo, ele chega do bar, chega da rua e você faz 3 perguntinhas e você descobre tudo. Agora imagina você, professora, que está com um aluno problemático dentro da sala de aula e você vai descobrir o que está acontecendo com ele apenas fazendo uma leitura dos pais dele, conversando com os pais dele. Imagina você que é escrivão de polícia, agregar o conhecimento que você já tem para saber se aquela pessoa de quem você está tomando o depoimento está mentindo ou não. Pois bem, tudo isso eu ensino no meu treinamento que está aqui ao lado, ó, Desmascarando o Comunismo, Armas da Alienação. Esse aqui eu ensino como que você vai perceber se um esquerdista está alienado ou não. Claro, todo esquerdista é alienado, né? Mas você vai descobrir o que foi que o comunismo fez na cabeça dele, a lavagem cerebral, como foi feita, como é que é os mecanismos, para você aprender. Mas lá também eu ensino como você fazer leitura de pessoas. Você que é vendedor, entra na loja um cliente, você vai saber se o cliente já vai comprar ou não, somente olhando o que ele vai fazer, quais são os gestos que ele usa. Pois bem, tudo isso eu ensino nesse treinamento, que apenas esse mês está custando apenas R$ 67,00. Você vai poder usar esse treinamento para o que você quiser, esse conhecimento para o que você quiser. Tem até um certificado no final do treinamento. Perde tempo não, o link está na descrição, mas você pode escanear esse código que está aparecendo aqui na tela. Não se esqueça também do nosso sorteio, que é apenas R$1, R$ 2.500 na sua conta. E aqui é a nossa chave Pix para o caso que você queira contribuir com algum valor com o nosso canal. Salve galera, Deano Nonato aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu canal SM Notícias. Você já parou para se perguntar o porquê que Bolsonaro está tão tranquilo com assim o perigo dele ser preso, pegar 30 anos de prisão, com o perigo do STF botar ele numa prisão e assim ficar lá pelo resto da vida, quem sabe até partir para a eternidade lá nessa... Por que você acha que ele está tranquilo, hein? Eu também tive essa curiosidade e fui pesquisar. E aí vi algumas coisas, não me convenci, mas aí eu vi algo que pode ser mais plausível, mais provável, e eu vou te mostrar agora. Tem um vídeo que eu vou te mostrar, mas eu preciso do seu like. Seu like é importante para que esse vídeo possa chegar em todas as pessoas que precisa chegar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal ativando o sininho de notificação para você não perder mais nada do nosso conteúdo aqui do nosso canal, tá ok? Perde tempo não. Confere se o sininho está ativado, confere se o joinha está ativado e vem comigo que eu vou te mostrar agora. Já estou até com o meu fone de ouvido aqui na tela do meu computador. Pessoal, esse vídeo que você está vendo aí na tela, presta atenção, está no perfil da Sandra Sarai. Não sei se essa moça, ela tem aí um perfil até grandezinho, com 36 mil seguidores, não é verdade? Eu acredito que ela deve estar nos Estados Unidos, beleza? Porém, galera, se trata aqui de um vídeo que está rolando muito aí em alguns perfis, principalmente perfis de lá de fora do Brasil, tá? Vem comigo que você vai entender um dos motivos pelos quais Bolsonaro está com um sorrisão, dando entrevista, nada. Ele não vai nem sequer correr atrás de uma das embaixadas para esconder lá. Não. Eu estou dizendo que isso aqui que há uma grande probabilidade, não estou dizendo e nem afirmando que é. Mas preste bastante atenção no que esse cara fala aqui, para que você possa entender do que se trata. A minha pergunta é a seguinte: será
que o Bolsonaro tem também, como o Marcos Duval, senador, cidadania americana e italiana? A minha pergunta é a seguinte: será que o Bolsonaro tem também, como o Marcos Duval, senador, cidadania americana e italiana? Por isso que ele está tão tranquilo assim, não falou nada para ninguém. Já me falaram que tem. Não tem nada confirmado. Isso aqui eu estava pensando, o senador Marcos Duval, vocês viram que ele, ó, vê aí. Está violando os direitos de um cidadão americano, que aqui nos fala, além de ser brasileiro. Só que ele não sabia. Então, violando os direitos de um americano. O senador tem e jogou na cara aí do ministro. Então, quer dizer, não tem o que fazer com ele. E pensei isso, me falaram que ele está tão tranquilo que o Bolsonaro, porque ele tem, só que ele não está falando nada, uma cidadania americana e italiana também. Quer dizer, não pode fazer nada. Se o cara tiver uma cidadania americana, italiana, o julgamento aí, ó, não vai contra um cidadão americano, alguma coisa, e ele tá na dele. Por isso que ele tá aí, na boa, não fala nada, tá tranquilo. Se você tem alguma informação, passa aí também, se você já ouviu falar isso. Não tem nada oficial, isso aqui é uma coisa que me comentaram e eu pensei a respeito, porque tá muito tranquilo. Porque se eu fosse ele, como eu falei no outro vídeo, eu já estava dentro do consulado americano. Mas ele está na boa. O que você acha? Deixa a sua opinião aí. Será? Pessoal, vamos raciocinar aqui comigo. Vocês já pararam para se perguntar o porquê que o senador Marcos Duval, do Podemos do Estado do Espírito Santo, ele não foi preso ainda? Você já entendeu assim, já buscou se perguntar, sei que você é uma pessoa inteligente, já buscou se perguntar o porquê que Marcos Duval pode, ele xinga legal, ele fala legal cerca dos ministros lá, ele, rebenta mesmo, ele escancara, ele, rasga o verbo. E ainda não foi preso, cara. Você sabe me responder por quê? Pois bem, eu acho que eu sei, porque ele tem dupla cidadania, aliás, tripla, brasileira, americana e também da Europa. Ele também é cidadão europeu. Você está entendendo o mistério da coisa? Agora, a pergunta que não quer calar, será que o presidente Bolsonaro também tem essas duas cidadanias? Cidadania americana e cidadania italiana? A americana, até o momento, o que se sabe é que ainda não tem. Ainda. Mas, será que ele tem a cidadania italiana? Porque, segundo informações, existem tratados em que não se pode cometer esse tipo de prisão, entendeu? Não se pode cometer esse tipo de prisão do jeito que está sendo aí, uma vez que não foi provado em nada os crimes que eles estão falando que o presidente cometeu. Baseado na Constituição Federal, no Código Penal Brasileiro, não está havendo crime nenhum. E é por isso que existem tratados em que o Brasil é signatário, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Quando se tratar de crimes hediondo, claro, aí sim, o cara tem que ser preso e pode ser, quem sabe, deportado, enfim, e por aí vai. Da mesma forma, se o brasileiro que tem cidadania americana, se cometer um crime lá, né, ou cometer um crime aqui que atinge a justiça americana, ele pode ser extraditado para lá, deportado, extraditado para lá. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa no ar e a gente vai simplesmente descobrir algumas coisas nos próximos dias. Porque o que está se falando, Bolsonaro está tranquilo porque ele tem dupla ou tripla cidadania. E isso simplesmente desmonta todo o circo que está sendo montado
para fazer com que ele vá para uma prisão, tá? Então, assim, coloca aqui nos comentários se você acredita nessa mesma tese que eu acredito. E é claro que eu vou estar lendo os comentários de forma, assim, claro, aqueles que forem possíveis a gente ler, porque são muitos comentários. Beleza? Por ano, não se esqueça dos nossos produtos digitais. Sorteio apenas R$1, R$ 2.500 na sua conta. Aqui, nosso treinamento, onde a gente ensina você a fazer leitura de pessoas. Aqui e aqui são as nossas chave Pix para o caso que você queira contribuir com o nosso canal. Seu like vai ajudar esse vídeo aqui longe, galera. Se isso acontecer, realmente é uma esperança gigantesca da gente ver o nosso presidente tranquilinho, quietinho, solto, sem ninguém tocar nele. O seu like vai fazer isso aqui ir até os confins da terra. Compartilhe o nosso vídeo com todos os grupos que você tiver aí e faça o máximo possível esse vídeo chegar aos confins da terra. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder mais nada. A gente se vê no próximo vídeo. Que são avós, quase 70 anos de idade, e estão atrás das grades. Nós poderíamos falar de uma mulher torturada. O nome dela é Jane, esposa do Cleison, e foi torturada, tendo que ver o seu esposo morrer dentro da cadeia. Mas nós estamos aqui para dizer para as autoridades brasileiras que nós não viemos usar o nosso batom, nós viemos usar a nossa voz e o nosso joelho, porque nós vamos nos render diante daquele que é o rei do Brasil. Quem está sentado sobre o trono do Brasil não é o presidente do Congresso Nacional, nem é o presidente do STF. Quem está sentado no trono do Brasil é Jesus Cristo, o Deus da justiça, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe o Brasil. Nesse momento eu quero convidar o presidente nacional do PL, ele que é a nossa voz, Valdemar Costa Neto. Bom dia, Brasil, bom dia, Rio de Janeiro. São momentos como esse que aqui mostramos a força do nosso país. O Brasil é o povo brasileiro e vocês... Gente, a conta chegou. Os avançam rapidamente para uma grande operação terrestre das Forças de Defesa de Israel na faixa de Gaza, envolvendo até 5 divisões. Enquanto isso, negociações indiretas continuam nos bastidores para tentar trazer o Hamas de volta à mesa de diálogo sobre o quadro de Witkoff. No entanto, Israel se prepara para novas ações militares caso essas negociações não avancem. Até agora, a pressão militar sobre o Hamas não levou à retomada das conversas. Nas últimas 24 horas, uma operação destruiu um dos principais ativos do Hamas. As Forças de Defesa de Israel e o Shin Bet eliminaram mais de 100 caminhonetes usadas pelo grupo terrorista, os mesmos veículos vistos nos comboios que transportavam reféns e nos ataques de 7 de outubro. Após esse golpe, o Hamas alertou os moradores de Gaza para evitarem veículos militares, pois as picapes foram destruídas em ataques aéreos. A única resposta do Hamas foi o lançamento de 3 foguetes, todos interceptados antes de entrarem no espaço aéreo israelense. Além disso, houve várias baixas na faixa de Gaza, incluindo um membro do Hamas ligado a El Jazer. O grupo também enfrenta pressão externa. O Egito ameaçou deportar prisioneiros palestinos sob sua custódia, já que nenhum outro país quer recebê-los. Diante do ultimato egípcio, o Hamas apresentou novas condições para um possível acordo. Enquanto isso, continua a usar reféns como ferramenta de guerra psicológica, divulgando um vídeo na segunda-feira, no qual Elkanab Bibut e Issef Kaimuana relatam terem visto a morte diante de seus olhos durante ataques. Em outra frente, sirenes soaram em Israel após o lançamento de um míssil balístico do Iêmen. Relatos indicam que um ataque eliminou um importante alvo no país, desestabilizando os Houthis. No Líbano, o exército fechou 6 passagens ilegais com a Síria, enquanto um comandante da unidade antitanque foi eliminado por Israel
intensificando os desafios para o Hezbollah. Ao mesmo tempo, Israel continua atacando estoques estratégicos de armas deixados pelo regime de Assad na Síria. Além disso, o Irã enfrenta perdas financeiras significativas devido à traição de um de seus aliados mais confiáveis. Em breve, revelaremos como Teherã tem explorado as fragilidades do Iraque para tentar driblar as sanções. Temos muito a abordar hoje, então vamos direto ao assunto. Sou Infantaria Militar e este é o seu relatório sobre os acontecimentos em Israel no 56º dia da guerra contra o Hamas, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e outros grupos armados da região, incluindo a Síria e os grupos palestinos na Judéia e Samaria. Todos esses grupos seguem ordens do Corpo de Guardas Revolucionários do Irã, que lidera esse eixo de violência no Oriente Médio. Antes de continuar, convido você a se inscrever para acompanhar as informações em tempo real e não perder nenhum vídeo aqui na Infantaria Militar. A inteligência e os escalões de segurança israelenses consideram positivo o ataque inicial às posições do Hamas na faixa de Gaza na semana passada, no qual dezenas de terroristas foram eliminados logo no início da operação. A Força Aérea atacou simultaneamente diversas concentrações terroristas e a avaliação é que o Hamas está desestabilizado e tentando se reorganizar. Como de costume, os terroristas se escondem em complexos escolares e entre civis, dificultando os ataques contra suas forças. Entretanto, esconder caminhões não é tão simples. Na segunda-feira, a Força Aérea de Israel destruiu uma grande concentração de veículos do Hamas, atingindo mais de 100 caminhonetes Toyota brancas usadas em ações terroristas, incluindo os desfiles do grupo e os sequestros de israelenses em 7 de outubro. Essas caminhonetes são símbolos de poder para o Hamas, além de serem essenciais para sua mobilidade. Perdê-las em um ataque tão impactante é um grande golpe estratégico. Com menos veículos, suas forças terão dificuldade para se movimentar e atacar as forças de defesa de Israel. Essa foi apenas uma das ações realizadas por Israel nas últimas 24 horas. Durante a noite de segunda para terça-feira, outro líder do Hamas, Nidal Bahum, foi eliminado em um ataque aéreo preciso. Ele havia substituído Ismael Bahum, morto poucos dias antes. Outros agentes do Hamas também foram neutralizados em ataques noturnos. Enquanto isso, mais divisões das Forças de Defesa de Israel cercam a faixa de Gaza, aguardando ordens para avançar. As forças terrestres dentro do território estão em posições estratégicas, controlando áreas-chave, mas ainda sem manobrar ativamente contra o Hamas. Segundo o Wall Street Journal, Israel planeja enviar 5 divisões para Gaza como parte de um novo plano de guerra. Esse avanço é necessário, pois o Hamas precisa ser derrotado militarmente antes que qualquer solução política para Gaza possa ser discutida. Na sexta-feira passada, o Ministério da Defesa de Israel, Katz, anunciou que ordenou às Forças de Defesa de Israel que tomem mais território na faixa de Gaza. Segundo ele, quanto mais o Hamas se recusar a libertar os reféns, mais território perderá, que será anexado a Israel. Katz também declarou: "Vamos intensificar os ataques aéreos, marítimos e terrestres, ampliando a operação terrestre até que os reféns sejam libertados e o Hamas seja derrotado, usando toda a pressão militar e civil disponível." Ele destacou que essa estratégia inclui deslocar a população de Gaza para o sul e implementar o plano de realocação voluntária proposto pelo presidente Donald Trump. Aqui na Infantaria Militar Israel, continuaremos trazendo atualizações sobre os acontecimentos na faixa de Gaza. Pedimos que compartilhem nossos vídeos no YouTube, nos sigam nas redes sociais e se inscrevam no canal para ajudar a divulgar a verdade. Se quiser contribuir para a produção de mais vídeos, aperte no botão de apoio aqui no vídeo. Agora voltamos nossa atenção para a frente diplomática.
Enquanto as operações militares continuam, diplomatas tentam convencer o Hamas de que chegou a hora de libertar os reféns. Segundo um relatório divulgado na segunda-feira, a agência de notícias Associated Press informou que o Egito apresentou ao Hamas uma nova proposta de acordo. Essa proposta prevê que o Hamas liberte 5 reféns vivos, incluindo o soldado americano-israelense Idan Alexander, em troca de 100 prisioneiros palestinos detidos em Israel. O plano também permitiria a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e um cessar-fogo de uma semana. Fontes do Hamas teriam respondido positivamente à proposta, mas autoridades israelenses negam que tenham recebido qualquer comunicação oficial do Egito. Diante do impasse nas negociações, Israel afirmou que as forças de defesa de Israel provavelmente avançarão para a próxima fase da ofensiva em curto prazo. Enquanto isso, os moradores de Gaza, muitos dos quais apoiam o Hamas, já sofrem as consequências da recusa do grupo em libertar os reféns. Após o último cessar-fogo, acreditavam que a guerra estava chegando ao fim, mas agora se veem novamente em meio ao conflito. Aqueles que retornaram ao norte de Gaza após os bombardeios iniciais terão que abandonar suas casas mais uma vez e seguir para o sul. Os moradores de Gaza continuam enfrentando dificuldades devido ao intenso bombardeio israelense. O Hamas se esconde entre a população civil e a USA como escudo humano, algo que faz repetidamente. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem se mostrado um forte aliado de Israel, o que gerou grande indignação entre os palestinos. Ele busca uma solução para Gaza no período pós-guerra, incluindo um plano para a realocação da maioria dos moradores da região. Publicamente, muitos palestinos criticam a ideia, chamando-a de cínica e absurda. No entanto, vemos que muitos saem de Gaza sempre que têm oportunidade, o que sugere que podem não estar tão contrários ao plano quanto afirmam diante da mídia internacional. Em notícias relacionadas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre os novos ataques e combates em Gaza, além das negociações para a libertação dos reféns. Segundo uma declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Rubio reafirmou o apoio americano às operações de Israel e aos esforços para resgatar os reféns. Ele também destacou a determinação dos Estados Unidos em garantir a liberdade de navegação no Mar Vermelho, tomando medidas militares contra os Houthis, que são apoiados pelo Irã. Fontes políticas israelenses afirmam que Israel ainda não descartou negociações com o Hamas, mediadas por terceiros, antes de lançar uma ofensiva de grande escala em Gaza. No entanto, o tempo está se esgotando e a oportunidade do Hamas para evitar uma destruição completa está cada vez menor. Aqui na Infantaria Militar, continuaremos trazendo atualizações sobre a situação na faixa de Gaza. Pedimos que compartilhem nossos conteúdos, nos sigam e se inscrevam no canal para ficar por dentro dos acontecimentos em tempo real. O mais importante que você pode fazer é orar pela paz de Jerusalém. Agora, voltamos nosso foco para o norte, onde as forças de defesa de Israel eliminaram o comandante da unidade antitanque do Hezbollah no Líbano. Segundo fontes, Qassem Kalawi, também conhecido como Kaj Uzma, era responsável por ataques contra comunidades israelenses na fronteira, incluindo o disparo de mísseis antitanque a curta distância contra Israel. No sábado, foguetes foram lançados da região de Nabatie, no Líbano, em direção a Israel. Pouco depois da meia-noite, a mídia libanesa relatou um ataque de drone israelense contra um alvo no sul do país, perto da Galileia. Na segunda-feira, as forças de defesa de Israel intensificaram os ataques no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, atingindo pelo menos 22 alvos estratégicos. As forças israelenses atacaram quartéis generais, depósitos de armas e outras infraestruturas terroristas, resultando na eliminação de vários combatentes, segundo relatos. O Hezbollah
também enfrenta dificuldades, especialmente após o Exército Nacional Libanês anunciar o fechamento de 6 passagens ilegais na fronteira norte e leste do país, como parte do combate à infiltração e ao contrabando. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Youssef Hagi, afirmou recentemente: "Precisamos lembrar quem foi responsável pela destruição e pelas perdas de vidas." Ele destacou que o povo libanês deseja viver em um estado normal, onde apenas o governo tenha controle sobre as armas. No entanto, o sistema político libanês é baseado em divisões sectárias, com posições reservadas para grupos ligados ao Irã, que ainda mantém influência e tenta recuperar seu status no país. Aqui na Infantaria Militar, continuaremos trazendo atualizações sobre os acontecimentos no Líbano e na Síria. Agora voltamos nossa atenção para o Irã. Antes disso, queremos reforçar que estamos em uma luta entre o bem e o mal, e é essencial que todos participem, compartilhem nossos conteúdos e se mantenham informados. O que acontece no Oriente Médio impacta o mundo todo. Na segunda-feira, o ministro do Petróleo do Iraque, Hayyan Abdel Ghani, revelou que o Irã tem usado documentos falsificados para contrabandear petróleo. Em entrevista à mídia local citada pela Reuters, ele afirmou que os Estados Unidos questionaram o Iraque sobre petroleiros apreendidos transportando documentos iraquianos falsificados. Após investigações, descobriu-se que o Irã havia adulterado os papéis para vender petróleo a empresas internacionais como se fosse iraquiano. O Iraque informou os Estados Unidos sobre o caso e negou qualquer envolvimento. Esse episódio ocorre em meio à pressão dos Estados Unidos sobre o Iraque para reduzir seus laços comerciais com o Irã. O portal de notícias Al Arabiya informou que há negociações secretas entre Iraque e Estados Unidos sobre o assunto, pois há suspeitas de que o Iraque ajudou o Irã a driblar sanções. A isenção que o Iraque tem para manter relações comerciais com o Irã está agora em risco, especialmente com as políticas de pressão máxima adotadas pelos Estados Unidos contra Teherã. Enquanto isso, os ataques na região continuam. No Iêmen, sirenes soaram em várias cidades de Israel após o lançamento de um míssil balístico pelos Houthis. Segundo as forças de defesa de Israel, o projétil foi interceptado antes de entrar no espaço aéreo israelense, sem causar vítimas ou danos. O canal saudita Al-Hadat relatou que um alto comandante Houthi foi eliminado, mas seu nome ainda não foi divulgado. Fontes indicam que o grupo está em estado de confusão e que seus líderes foram obrigados a se esconder, proibidos até de portar celulares. Encerramos este relatório com os jogos psicológicos do Hamas contra o público israelense. Na segunda-feira, o grupo divulgou um novo vídeo com reféns israelenses criticando o governo por não garantir sua libertação. Entre os sequestrados mostrados no vídeo estão Elanab Barbout e Izef Kai Moana, que estão em cativeiro há 535 dias, junto com outros 57 reféns. Como as declarações parecem forçadas, optamos por não exibir o vídeo para evitar colaborar com a propaganda do Hamas. No entanto, divulgamos a pedido das famílias dos reféns que pedem orações pela libertação de seus entes queridos. Pedimos que todos continuem rezando pelos reféns, por suas famílias e pelos soldados das forças de defesa de Israel que defendem Israel em várias frentes. Orem também para que os líderes do país tomem decisões sábias e pela paz de Jerusalém. Aqui na Infantaria Militar, seguimos informando sobre os acontecimentos em Israel e na região. Se acaba de desatar prácticamente el infierno, mis hermanos, en Michoacán y Jalisco. La presidenta tenía que dar un golpe contundente ante todo lo que ha llevado estas fosas en Jalisco y que han culpado a la presidenta y al presidente López Obrador, yo lo voy a seguir diciendo presidente, y acaba de llegar todo lo que llama usted caballería, los murciélagos, nuestros elementos de fuerzas especiales. Solo que les adelanto algo, está tan canija la cosa, mis hermanos,
tan fuerte la situación que ahorita acaban de caer algunos elementos. Han caído del ejército, han caído de la Guardia Nacional. Ya verifiqué las fotografías. Se están dando con todo. Espero y de todo corazón les pido a mis hermanos de Michoacán y Jalisco que si no necesitan salir, no lo hagan. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.